Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente Misericordioso. Bem-vindos na nossa segunda aula do Islamismo. Nessa aula, nós vamos falar sobre a introdução do Sagrado Alcorão. Vamos falar sobre alguns pontos muito importantes, algumas eh, eh, hum, realidades, né, na verdade, sobre o Sagrado Alcorão, porque muitas vezes as pessoas têm ouvido várias coisas, mitos também, e toda essa explicação que nós vamos ver hoje vai ser baseado do próprio Sagrado Alcorão e do islamismo, não vai ser nada que vai ser assim à toa, né? Nessa aula, nós vamos também ver algumas profecias, alguns ensinamentos do Sagrado Alcorão também, para entender melhor a importância do Sagrado Alcorão na vida do muçulmano. Antes de tudo, devemos saber que o livro Sagrado Alcorão é uma orientação para toda a humanidade que estabelece as leis e mandamentos fundamentais, códigos de comportamento moral e social, e contém relatos históricos de profetas e muitas profecias. O Sagrado Alcorão é composto de 30 partes e 114 capítulos. A revelação do Sagrado Alcorão começou em 610 pelo anjo Gabriel. Este livro sagrado nos foi revelado ao nosso mestre, o santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, há 14 séculos atrás, durante o abençoado mês do Ramadã, durante o período de 23 anos. Ela começou no mês do Ramadã, né, ser revelada. É uma guia, é um guia para a nossa vida atual e para a vida após a morte. Um guia não apenas para muçulmanos, mas para todas as religiões, culturas e origens. Então, a palavra do Sagrado Alcorão é exatamente a palavra ou o texto que foi revelado ao santo profeta por Deus Todo-Poderoso através do anjo Gabriel. Então, essas não são palavras do profeta. Às vezes as pessoas pensam que isso foi escrito por profeta Muhammad. Na verdade, são palavras exatamente como foram reveladas ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, por anjo Gabriel. Ele memorizava todas as palavras e não foi uma vez que foi revelado, né? Essas palavras, esse livro sagrado Alcorão demorou 23 anos para ser revelado. Então não foi um tempo pequeno, mas na verdade levou bastante tempo. E em 23 anos, esse livro era revelado pouco a pouco. Todos os dias, depois de tempo, era revelado uns certos versículos. E o que acontecia? O santo profeta memorizava esse livro, essa parte do Sagrado Alcorão, quando ele recebia, né? A maioria das vezes ele recebia esse livro na caverna, onde ele ia lá para adorar o Deus. Aí foi aí que começou a ser revelado, né? Quando ele ia para aquela caverna de Hira, isolando o mundo ao lado e indo nessa caverna que era até hoje é muito difícil de subir até lá, até aquela caverna. Depois de 14 séculos, imagina que todos os dias pessoas subindo por causa da bênçãos e tudo mais para verem. Até hoje, eu fui ano passado, 2 anos atrás, e era tão difícil subir e precisa de muita força. Imagina 14 séculos atrás, ele subia e ficava lá, ele pegava algumas coisas com ele, né, comida, alguma coisa assim, e ficava lá uns dias, 2, 3 dias, e depois voltava para a família. Então, permanecia por muito tempo lá. E aí começou a revelação. Um dia ele estava rezando que de repente apareceu um anjo e ele abraçou o santo profeta e disse que Iqra, lê. E o santo profeta disse, eu não sei ler. O anjo de novo abraçou com a força o santo profeta e ele disse, leia. O santo profeta ficou tremendo, ele não sabia o que estava acontecendo e ele disse que eu não sei ler.
Aí, terceira vez, ele disse, o anjo abraçou fortemente o santo profeta e disse, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Leia em nome de Deus que criou não só você, mas o mundo inteiro, né? Aí o santo profeta leu Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, e assim começou a revelação. Ele, no primeiro momento, ele não entendeu o que aconteceu. Quando o anjo foi-se embora, ele voltou para casa, ele estava tremendo, e ele veio até Hazrat Khatija, que era a esposa do santo profeta, e disse que eu estou tremendo, eu estou com medo por causa da minha vida, eu não sei o que vai acontecer. E a esposa do santo profeta disse, consolou o santo profeta e disse que Deus não vai destruir você. Você é a pessoa que faz bondade com as pessoas, que faz virtudes, que traz para o mundo todas as coisas boas que são esquecidas, que você ajuda os pobres, que você dá os deveres e os direitos dos pobres e dos que são considerados os mais fracos na sociedade. Então Deus não tem como destruir você. Aí ele ficou mais calmo e depois assim começou sendo. Depois, por um tempo, não foi revelado nada e ele ficou preocupado. O que era aquilo? Ele não tinha entendido. Depois de um certo tempo, recomeçou essa revelação e assim ele começou a receber a palavra de Deus. E aí, quando ele voltava para a família ou para os seus seguidores, ele dizia essas palavras e mandava escrever. E tinha várias pessoas que escreviam ao mesmo tempo essas palavras quando ele falava. E assim ficou guardando essas palavras, ficou escrita esse livro, escrito esse livro. E é livro de capa a capa as palavras do Deus Todo-Poderoso, e são palavras que até hoje não foram intactos. Nós vamos ver, não tem nenhum livro que depois de 1400 anos, depois de 14 séculos, depois de ter traduzido em vários idiomas, depois de ter espalhado no mundo inteiro, memorizado por várias pessoas, milhares de pessoas, fica intacta, né? O livro que ficou intacto até hoje e não foi distorcida por mãos das pessoas. Como eu falei, vamos falar algumas profecias, vamos ver a preservação do Sagrado Alcorão, que é um fato muito importante. Quando nós proclamamos que, sim, o Sagrado Alcorão é o livro que é o guia para toda a humanidade, é um livro que não foi distorcido, então nós precisamos de provar, né? Para mostrar a importância. Se nós conseguirmos provar que realmente o livro foi intacto até agora e que é meramente a palavra de Deus, isso já mostra uma importância grande do Sagrado Alcorão, né? Porque as palavras do ser humano podem ter erros, mas as palavras do Deus Todo-Poderoso não podem ter falhas ou não podem ter erros. Vamos falar também algumas lições e ensinamentos do Sagrado Alcorão. Falando sobre a preservação do Sagrado Alcorão, o próprio Deus Todo-Poderoso deu uma promessa na forma de uma profecia de que Ele mesmo protegerá a revelação do Sagrado Alcorão de qualquer tipo de impureza. Ele diz, na verdade, nós mesmos enviamos esta exortação e certamente seremos seu guardião. Ele, no caso do Sagrado Alcorão, fez essa promessa especial que não foi feita com nenhum outro livro sagrado. É óbvio que Deus tinha falado nos livros anteriores que não devem distorcer a palavra de Deus, não mudem a palavra de Deus, não escrevem por suas mãos a palavra de Deus. Mas nunca foi feita essa promessa que eu mesmo vou proteger esse livro, essa palavra. Mas no caso do Sagrado Alcorão, Deus diz que somos nós que enviamos essa exortação e certamente nós vamos sermos o guardião desse livro. E a história afirma que o santo profeta, de acordo com a revelação de Deus Todo-Poderoso, ele mesmo organizou, reuniu e mandou escrever o Sagrado Alcorão.
Às vezes as pessoas dizem que foi escrito depois do profeta Muhammad, juntado depois do profeta Muhammad. Não, na verdade, o próprio profeta Muhammad mandava escrever, ele tinha um comitê que escrevia essa palavra de Deus e organizava, reunia essas palavras. E no tempo de Hazrat Abu Bakr, que foi o primeiro califa depois do falecimento do santo profeta, ele pediu ao Hazrat Zaid, que era um dos membros desse comitê que escrevia, né? Prominente membro desse comitê, que compilasse em forma de um livro, para compilar tudo junto, fazer um livro assim, né? Então, ele fez assim de forma de um livro no tempo do primeiro califa. E no tempo do terceiro califa, Hazrat Usman, ele fez várias cópias desse livro, dessa compilação, e ele enviou uma cópia do Sagrado Alcorão em cada país muçulmano. E até hoje, nós vemos, e hoje historicamente também são provados essas provas, que muitas cópias do Sagrado Alcorão encontradas e que estão permanecem até hoje nos museus, alguns de Turquia, outros de Inglaterra. Essas cópias que foram encontradas são de mais de 3 séculos atrás. Quer dizer, e quando foram comparados essas cópias de 3 séculos atrás com a cópia de hoje, são exatamente iguais. Isso é uma coisa, isso na verdade em si mesmo é um milagre. Isso é sensacional, né? Ter uma cópia exatamente mesma do que 3 séculos atrás, mesmo tivendo muita chance de ser distorcida por mãos das pessoas, que foi ao longo da história foram muitos muçulmanos lendo, memorizando, escrevendo, né? Mas nunca sofreu esse distorcimento. Não é uma coincidência que o Sagrado Alcorão tenha sido preservado desde a sua revelação. Na verdade, sua preservação é indicada pelas palavras Al-Kitab e Al-Corão. O Deus Todo-Poderoso, quando chamou o Sagrado Alcorão no próprio livro, ele chamou por 2 nomes, Al-Kitab e Al-Corão. São 2 nomes diferentes, dados por próprio Deus para o Sagrado Alcorão. Um é muito comum, Alcorão. O outro, Al-Kitab. E muitas vezes, as pessoas nem sabem o significado dessas 2 palavras, nem do Alcorão. Isto significa a palavra Al-Quran. As 2 palavras são árabes, né? Al-Kitab e Al-Quran. Quran quer dizer uma escritura, uma leitura que é lida muitas e muitas vezes, que é preservada através de leitura, que muitas vezes as pessoas ficam lendo, tantas vezes que vão lendo, que vai ser memorizado, vai ser lembrado para sempre. E Al-Kitab quer dizer a leitura ou aquele texto que é escrito várias e várias vezes e que é preservado através de escrita. Então, quer dizer, Deus Todo-Poderoso já no início da revelação fez essa profecia, que essa leitura, esse livro, não só é Al-Corão, mas é Al-Kitab, que vai ser preservado tanto de forma escrita quanto de lida, pela memorização. Isto significa que ele foi preservado de 2 maneiras. Primeiro, foi escrito desde o início, e em segundo lugar, foi memorizado por todos desde sua primeira revelação, por várias pessoas, né? Além disso, vários outros fatores que contribuíram para a preservação do Alcorão. Então, além disso, tiveram vários outros fatores também que desempenharam um papel na preservação desse livro. Em primeiro lugar, Deus garantiu que tais pessoas existissem que fossem capazes de memorizar o Sagrado Alcorão, capa a capa, desde a sua revelação até hoje. Existem milhares de pessoas que memorizaram capa a capa o livro inteiro.
Qual é o livro no mundo inteiro? Na história, existe algum livro que foi memorizado de capa a capa? Não existe. Não existe. O único livro que foi preservado com a memorização por milhares de anos, por milhares de pessoas ao longo desses 14 séculos, é o único livro sagrado, o Alcorão. E depois, e hoje em dia existem também várias pessoas que memorizaram o sagrado Alcorão. Eu também sou Hafiz. Hafiz é um título dado para a pessoa que memoriza o sagrado Alcorão capa a capa. Eu também memorizei o livro inteiro. Não é importante para um missionário memorizar, né? Mas eu já tinha memorizado quando eu comecei a fazer o curso do missionário, do teólogo. O ritmo do Alcorão é muito doce e fácil, permitindo que qualquer pessoa possa memorizá-lo. Eu sou testemunho disso. Quando eu memorizei com 12 anos de idade, eu não sabia o que estava escrito, eu não sabia árabe. A minha língua materna não é árabe. Mas é tão simples e tão fácil que quando você começava no início era difícil, mas quanto mais você tinha prática, ficava ficando fácil cada vez mais. E a recitação do Alcorão foi tornada obrigatória nas 5 orações diárias, outro fator muito importante, né? Que todos os muçulmanos, mesmo que eles não sabem ler, escrever árabe ou não falem árabe, mas eles sabem, eles falam, obrigatoriamente nas 5 orações têm que rezar uma parte, têm que recitar uma parte do Sagrado Alcorão, né? E Deus criou o amor no coração do povo para recitá-lo regularmente. Vejam quantos muçulmanos não árabes tentando aprender a língua árabe. Mesmo entre muitos que estão participando nessa aula, devem ter muitas pessoas que querem aprender árabe só por causa de que eles possam ler no texto original o Sagrado Alcorão. Então, isso é um outro fator que muitas pessoas, muitos muçulmanos não árabes querem aprender a língua para ler o Sagrado Alcorão. Deus garantiu que o Sagrado Alcorão se espalhasse pelo mundo logo após sua revelação, tornando impossível para qualquer grupo ou governo fazer mudanças. Então, mais um fator. Logo depois de Sagrado Alcorão for revelado completo, ela foi espelhado no mundo inteiro, várias cópias. E assim, não tiveram tipo, não tem nenhuma dúvida ou não tem nenhuma chance de ser acabar o Sagrado Alcorão, cópias de acabar ou mudar. Porque se mudar uma cópia na Arábia Saudita, tem milhares de cópias no Brasil que vão provar que não, aquela foi mudada. Vários tipos de conhecimento no Islã se baseados no Alcorão, fazendo com que o Alcorão seja citado em todos os tipos de livros. A forma acadêmica do árabe nunca mudou e pode ser compreendida ainda hoje com facilidade. Isto ajudou a preservar a língua original do Alcorão, apoiando assim a preservação do próprio Alcorão. Que coisa linda, né? Até o inglês, que hoje em dia é tornado uma língua internacional. Se você abrir um livro de literatura inglesa, de um livro de 100 anos atrás, você vai ver muitas palavras que hoje em dia não são mais usadas. Mas no caso do Sagrado Alcorão, foi revelado num livro que hoje eu falo a língua árabe, Fusha. Nós estamos aprendendo a língua árabe, que é a mesma língua de 14 séculos atrás. Isso é um fator muito importante também, que Deus preservou a língua. Deus preservou a própria língua para preservar o Sagrado Alcorão. Não houveram mudanças na língua árabe, na língua clássica da língua árabe, né? Não estou falando dos vários dialetos, mas da língua clássica, padrão, que Fusha, né? Que é falado e entendida por todos os árabes. Deus protegeu o Alcorão enviando novas revelações em seus apoios através de reformadores.
e dos outros escolhidos. Esses são alguns fatores que desempenharam um grande papel na preservação do Sagrado Alcorão. E assim, é bem claro que não tinha chance de que o Sagrado Alcorão fosse mudado ou alterado. Mas, na verdade, isso prova que o Sagrado Alcorão, Deus tinha planejado desde o início, né? O plano de Deus é sempre maior. Ele tinha feito um plano grande para proteger o livro. Em primeiro lugar, ele revelou numa língua que ele preservou faz 14 séculos. E depois ele preservou num texto tão doce e simples que mesmo uma pessoa, uma criança que não sabe ler, não sabe árabe, ele consiga memorizar, né? Como sou eu o caso, um dos casos, né? Que memorizei sem sabendo árabe, sem sabendo o significado. Obviamente eu lia a tradução na minha língua, mas não sabia árabe. E depois houveram pessoas ao longo da história, até hoje existem, que leem uma parte do Sagrado Alcorão nas todas as suas orações diárias, 5 orações obrigatórias. E depois nós vemos que muitos outros ensinamentos também são baseados do próprio livro, né? Então os versículos do Sagrado Alcorão são citados muitas vezes, frequentemente, e assim isso mostra que os versículos sejam muito mais abertas, muito mais publicadas, muito mais citadas, recitadas. E graças a Deus, depois, outra coisa muito importante que também nós não vemos nos outros livros sagrados é que no caso do Sagrado Alcorão, é óbvio, né, que nós não podemos permanecer o livro numa língua, né? Se é para o mundo inteiro, como é que nós podemos dizer que só vai ficar em árabe? Não tem como. E agora vejam que Deus, o plano de Deus é quão perfeito. Deus Todo-Poderoso, ele fez que o livro seja revelado na língua árabe, mas quando ela é traduzida para outras pessoas, para o outro povo, o texto original, que o texto árabe, permaneceu sempre junto com a tradução. Por exemplo, a nossa comunidade muçulmana Ahmadiyya traduziu mais de 85 línguas, em mais de 85 línguas, a tradução do Sagrado Alcorão. Mas não vai achar nenhuma cópia de nenhuma tradução em que só está escrito a tradução. Na verdade, nós nem chamamos o Sagrado Alcorão se for só a tradução. Tem que ter sempre presente o texto árabe. Para nós, o Sagrado Alcorão é texto árabe. Se é tradução em português, é a tradução, não é Sagrado Alcorão. Sagrado Alcorão é em árabe. Então, vejam, isso não aconteceu com outros livros. Quando foi traduzido a outros livros, outras línguas, e é óbvio que não pode ficar exatamente a mesma coisa, né, do que a própria língua, né? É óbvio que não pode ficar assim. Não pode ficar com os mesmos significados, né? Se foi para português, por exemplo, no caso da Bíblia, ou no caso dos outros livros, se temos em português, não temos na forma original, na língua original. Na verdade, hoje em dia nem temos na língua original, né? Agora, nós vamos ver aqui algumas profecias do Sagrado Alcorão. Uma profecia bem diferente de uma suposição educada ou sábia é considerada o critério mais autêntico e uma prova vital para a veracidade de um profeta. Alguns critérios são necessários para distinguir os casos de suposições de sorte dos casos de verdadeira profecia. Devemos definir uma profecia genuína que satisfaça os 5 critérios a seguir. Antes de discutir sobre as profecias do Sagrado Alcorão, é muito importante saber que as profecias do Sagrado Alcorão não são supostas suposições de um sábio que fez uma suposição que não vai ser assim, assim, e coincidentemente aconteceu assim. E para distinguir que isso é profecia ou não, temos que ter em conta esses 5 pontos. A profecia deve ser bem clara,
e deve conter detalhes suficientes para tornar improvável seu cumprimento por uma grande variedade de eventos possíveis. O evento que pode cumprir a profecia deve ser incomum ou único. Em terceiro lugar, a profecia deve ser conhecida por ter sido feita antes do evento, né? Que supostamente será seu cumprimento, não pode ser depois de acontecer. O evento predito não deve ser de tipo que poderia ser o resultado de uma suposição educada. O evento que cumpre a profecia não pode ser realizada por quem está ciente da profecia de tal forma que causa intencionalmente o cumprimento da profecia. De acordo com estes critérios, vemos que as profecias do Sagrado Alcorão, algumas das quais são apresentadas aqui, provam ser bastante genuínas e verdadeiras. Ninguém pode jamais imaginar que uma pessoa não alfabetizada, vivendo em uma sociedade nômade da Arábia há 14 séculos anos, que ela atrás possa prever que eventos científicos tão surpreendentes como mencionados abaixo acontecem. Então, agora vou mencionar aqui alguns incidentes que aconteceram, algumas profecias que aconteceram, que foram preditos por próprio Sagrado Alcorão. E nós não podemos esquecer na época, que não tinha época da ciência, não tinha época da internet, não tinha época das coisas que estavam tendo invenções e tudo mais. Na época da Arábia Saudita, muito atrás das coisas do centro, das coisas do comércio, onde nem era tão comum a educação, as pessoas nem eram tão literas e tudo mais, e nessa sociedade, nesse ambiente, nesse tempo, o profeta do Islã está fazendo as profecias conforme as palavras, conforme os mandamentos do Sagrado Alcorão. No Sagrado Alcorão, Deus fala: e depois dele, dissemos aos filhos de Israel: habiteis na terra prometida, e quando chegar a hora da promessa dos últimos dias, vos congregaremos de várias pessoas. A criação de Israel e a reunião sefarditas, askenazi e os judeus de muitas outras raças em Israel prova a autenticidade desta profecia. Agora imaginem que no tempo do Santo Profeta, quando não tem nenhuma imaginação de um Estado, um país só para os judeus, Israel, nesse tempo, na verdade, depois de muitos anos, muitos séculos, foram os muçulmanos, até o século anterior, que governaram aquela terra sagrada. Mas Deus tinha prometido que depois, aos filhos de Israel, que Deus vai falar para os filhos de Israel: habitaís na terra prometida. E quando chegar a hora de promessa dos últimos dias, vos congregaremos de várias pessoas. E vejam quando em 1948 foi criado esse Estado, foi criado esse país. E muitos judeus dos vários países, da Alemanha, dos Estados Unidos, de outros países, foram levados para habitar, para criar essa terra, né? Para criar esse país. E nós nem podemos imaginar que no tempo do profeta ele poderia falar uma profecia desse. Nem poderíamos imaginar isso. Depois, engenharia genética. O Deus Todo-Poderoso também no Sagrado Alcorão falou sobre a engenharia genética. No capítulo 4, versículo 120, Deus Todo-Poderoso diz: o Sagrado Alcorão, eles vão alterar a criação de Allah. Deus Todo-Poderoso está falando isso no tempo que nem foi inventado a roda, nem foi inventado motores, carros, coisas de outras folhas e todas as outras coisas. Todas as invenções novas de nova tecnologia, tudo mais que foram inventados agora, recentemente. Estamos falando de 14 séculos atrás. E nesse tempo, Deus Todo-Poderoso está dizendo que as pessoas, os estudiosos, os cientistas vão tentar alterar a criação de Allah através dessa engenharia genética, nós chamamos hoje.
O Sagrado Alcorão profetizou cirurgia plástica, engenharia genética e clonagem nesta frase curta e concisa. E nós nem poderíamos imaginar isso, né? Depois Deus Todo-Poderoso falou de uma outra profecia que vão haver, vejam, como eu falei, que está falando no tempo que nem tinha carros, nem tinha carroceiras, não tinha nada, né? Nesse tempo, Deus está falando sobre estradas, sobre as vias nas montanhas. E quando as montanhas são feitas para se moverem, que as pessoas vão se mover nessas montanhas. Séculos antes da invenção da dinamite, o Sagrado Alcorão profetizou o explodir e mover-se das montanhas. Que essas montanhas vão ser movidas. E vejam só, essas todas estradas nas montanhas que foram movidas nesse momento nem tinha invenção de dinamite. E nesse tempo Deus disse que as montanhas vão ser explodidas e um dia vão se fazendo nas montanhas vão fazer essas estradas. E depois novos sistemas de transporte. Vocês imaginam no tempo do Santo Profeta, naquele tempo, o mundo circulava, do meio método de transporte era cavalos e camelos, não tinha mais nada. O Ferrari de deserto era camelo. E não poderia imaginar nenhuma pessoa que um dia esses camelos ou esses animais vão ser abandonados. E Deus, nesse momento, falou, e quando as camelas grávidas de 10 meses são abandonadas, e Ele criará o que você ainda não sabe. Nessa curta frase, Deus Todo-Poderoso falou que esses animais, que uma camela grávida de 10 meses era muito valiosa. E Deus disse que ela vai ser abandonada. Como hoje em dia nós for profetizado que um dia o Ferrari ou o Bugatti vai perder o valor, vai ser abandonado, porque vai haver um outro sistema de transporte ou alguma coisa. E hoje até dá para entender, né? Porque como o mundo está avançando tão rápido, estão tendo várias invenções, várias coisas, até dá para imaginar, mas imagina no tempo do profeta, fazendo essa profecia que um dia esses animais, esse camelo que é considerado Ferrari de deserto, esse camelo vai ser abandonado. Como sabemos, as pessoas que vivem nos desertos agora abandonaram os camelos e outros animais para viajar. E 14 séculos atrás ninguém podia imaginar isso. Jardim zoológico. Outro fator muito importante. Vejam, o Sagrado Alcorão não deixou nenhuma fase. Quase cobriu todas as partes do mundo. Agora, ninguém poderia imaginar que os animais selvas vão ser reunidos num lugar só. E quando as bestas selvagens estão reunidas, bestas selvagens vão ser unidas. Imagina que essa ideia de ter zoo em que todos os animais são reunidos é bastante recente. E 14 séculos atrás, ninguém poderia imaginar que os animais selvagens seriam capturados, domesticados e reunidos em parques fechados e abertos, né? O estabelecimento do zoológico cumpriu esta profecia. E depois uma outra profecia que também as pessoas que são ligadas com o ramo de geografia são bem cientes dos canais que juntaram os dois mares, né? Um é o canal de Panamá, o outro é de Suez, né? E os dois canais, através desse canal, foram juntas as duas mares, né? Para facilitar o transporte de marinha dos navios cruzeiros. Mas nunca poderia imaginar isso, mesmo que tinha os métodos de transporte do mar, né? Mas ninguém poderia imaginar que vão ter canais que vão juntar os dois mares, né? Mas o Sagrado Alcorão falou já no início que os oceanos vão ser juntos. E quando os rios são feitos para fluir uns para os outros, ele fez os dois corpos de água fluir, um dia eles se encontrarão.
Entre eles há uma barreira. Não podem invadir um sobre o outro. E ele é quem deve fundir os dois mares, este palatável e doce, aquele salgado e amargo. Vejam os dois mares que foram juntos. Essa profecia é fenomenal. É uma excelente prova de veracidade do Sagrado Alcorão. Estava além da imaginação de qualquer pessoa que vivesse há 14 séculos anos atrás. Pensar até mesmo na ligação dos oceanos que vemos hoje nos canais do Panamá e do Suez, né? Depois, um outro fator muito importante que nós vemos que hoje em dia as pessoas de pensamento do Ocidente pensam que, na verdade, o islamismo oprime a mulher ou que não dá direitos à mulher e tudo mais. Mas se imaginarmos, se nós levarmos nossos mesmos para aquele tempo, antes do Santo Profeta, antes dos ensinamentos do Sagrado Alcorão, como era o tempo do Sagrado, do Santo Profeta, né? Como era o tempo, como era tratada a mulher no tempo. Ela nem era considerada a mulher, ela era como uma, pior do que uma escrava. Todo tipo de brutalidade era aceitável para a mulher. Ela nem era, ela não tinha nenhuma voz nas coisas domésticas, nas coisas de sociedade, nas coisas de religião. E muito pior do que isso, que ela tinha essa as pessoas que davam luz a uma filha, a uma criança fêmea, elas consideravam como uma coisa de vergonha. E para esconder essa vergonha, para acabar com essa vergonha na sociedade, eles eles enterravam vivas as suas filhas fêmea, criança, né? E ninguém poderia perguntar, eles não eram questionados, porque era uma sociedade assim. Elas consideravam os filhos que continuava com seu progenie, que continuava a herder as coisas. No outro caso, a mulher não poderia herdar, não poderia ter educação, não poderia ter nada. Ela não tinha voz. E pior do que isso, que ela era enterrada viva. E nesse tempo, o santo profeta fez essa profecia. E quando a infante fêmea enterrada viva é questionada sobre por que crime ela foi morta. As associações de direitos e de libertações das mulheres de hoje em dia, podem ser filhos de cérebros das pessoas amantes da liberdade e feministas, mas preditas pelo Sagrado Alcorão séculos atrás, que sim, um dia vai ter a voz levantados em favor dessas pessoas que vão ser discriminadas, que vão ser enterradas ao vivo. Mas naquele tempo, mesmo que o Sagrado Alcorão estabeleceu as regras, mesmo que, mas a sociedade, porque o Sagrado Alcorão servia para muçulmanos e não para o mundo inteiro. Então, em geral, as pessoas tinham essa tendência que a mulher é uma mancha de vergonha e que ela deve ser, desde o início, enterrada para que ela não possa ser criada na casa do homem. E era uma vergonha total, era uma coisa absurda, era uma coisa surreal. E o Sagrado Alcorão falou que sim, um dia estas pessoas vão ser questionadas por qual motivo, por qual crime essa criança foi morta. Vamos falar abertamente, mais profundamente sobre os direitos da mulher numa outra aula específica para isso. Depois, livros publicados e divulgados. Agora, isso também é uma profecia que uma pessoa daquela época não poderia ter essa imaginação, que vão haver esse tipo de mídia, essas edições, esses estudos de editores, gráfica e tudo mais, que vão haver publicações. Mas Deus diz, e quando os livros estão espalhados no exterior, que vão espalhados, publicados, né, por mundo inteiro, essa invenção da imprensa gráfica e de editores e, consequentemente, a difusão de livros em todos os lugares é uma das maravilhosas profecias do Sagrado Alcorão, feitas na era negra da ignorância e do analfabetismo.
Tem outros também, mas eu vou agora falar brevemente. Tem aqui do poluição, que também foi falado aqui no capítulo 30 a 42. Depois tem aqui de vida extraterrestre. Pode parecer uma coisa estranha, mas sim, o Sagrado Alcorão também falou da vida extraterrestre. Mas nós vemos que qual livro fala, 14 séculos atrás, falou de vida extraterrestre? E entre seus sinais está a criação dos céus e da terra, e de quaisquer seres vivos que ele tenha espalhado em ambos, não só na terra, mas nos céus. Deus está falando que seres vivos que ele tenha espalhado em ambos, e ele tem o poder de reuni-los quando lhe apraz. Depois vamos brevemente falar sobre algumas lições do Sagrado Alcorão. Uma das coisas muito importantes que no Sagrado Alcorão nos ensina é que nós não podemos pensar que as coisas pequenas não fazem efeito ou não trazem as mudanças. O Sagrado Alcorão nos diz que quem faz o peso do bem de um átomo o verá, e quem faz o peso do mal de um átomo o verá. Então, quer dizer, as coisas, pequenas coisas, mesmo que fosse uma coisa pequena do tamanho de um átomo, vai ter uma consequência, vai ter um impacto muito grande na vida da pessoa. Pequenas ações são nossas vidas e criam nosso futuro, porque a vida se constrói do momento em momento. Então, essa é a lição que a gente deve aprender, que mesmo que a gente pense que isso é uma coisa pequena, mesmo que fizer não tem problema, mas Deus está dizendo que não. Mesmo sendo uma coisa bem pequena, que é de um tamanho de um átomo, vai ter um impacto, vai ter uma consequência. Depois, Deus está dizendo que os problemas são oportunidades. E eis que com cada dificuldade vem a facilidade. De fato, com cada dificuldade vem a facilidade. Os problemas e as dificuldades são uma parte inevitável de vida. Elas são, de fato, um sinal de vida. Só deixarmos de ter problemas quando deixarmos de ter a vida. Quando aceitarmos esta realidade, poderemos avançar e mudar a forma como encaramos nossos problemas. Os problemas são colocados por Deus em nossas vidas para nossos próprios benefícios e crescimento. Deus é como um treinador na academia que quer que a gente pule por cima de barra. Ele o coloca suficientemente alto para que eu bata na barra e caia, até que a pessoa descubra como pular mais alto. Se acreditarmos que Deus é muito misericordioso e é nosso sustentador, é fácil acreditar que os problemas existem para nosso benefício e sempre vêm com soluções e para nosso crescimento. Outra coisa muito importante que também é demonstrada pelos ditos do Santo Profeta é que nós devemos valorizar o nosso tempo. A única coisa mais valiosa que nós temos é, além de muitas coisas, né? O Santo Profeta diz que as duas coisas muito importantes que a pessoa tem, valiosas, é a saúde e o tempo. Então, o Sagrado Alcorão deu muito a valorização sobre esse assunto do tempo, que nós devemos valorizar o nosso tempo e nós não devemos gastar o nosso tempo nas coisas que não fazem bem à nossa vida, né? Somos responsáveis perante Deus pela forma como gastamos o nosso tempo. E depois temos aqui alguns ensinamentos para promover a justiça e igualdade social, que muitas das vezes não é falado esse ensinamento, né? Que falado que o islamismo ou o Sagrado Alcorão traz uma desigualdade na sociedade, ou que não traz, ou não promove a justiça ou paz, mas na verdade é totalmente o contrário. E Deus Todo-Poderoso no Sagrado Alcorão promoveu a justiça e a igualdade social. E depois, um dos ensinamentos muito importantes, que também tem um impacto muito ou positivo ou negativo na religião ou na espiritualidade da pessoa, é que Deus nos ensinou, Deus nos deu para pensar
que nós somos seres humanos. E o que nos diferencia dos outros seres humanos, dos outros seres vivos, é que nós temos a nossa cabeça, a mente, a nosso raciocínio. Então, nós não podemos seguir cegamente qualquer ideia predominante. Antes de acreditar em qualquer coisa, nós temos que julgar na nossa cabeça se isso bate certo ou não. Allah proíbe seguir cegamente qualquer ideia predominante. Ele diz no Sagrado Alcorão: "Ó vós que acreditastes, de fato, muitos estudiosos e monges devoram injustamente a riqueza das pessoas e as afastam do caminho de Deus. E aqueles que entesouram ouro e prata e não gastam no caminho de Deus, dão-lhe a notícia de um doloroso castigo." É claro desse versículo que não devemos seguir cegamente as tradições ou crenças religiosas sem considerar sua verdadeira perspectiva. É muito importante, antes de seguir uma perspectiva ou uma crença, que nós saibamos qual é a sua perspectiva verdadeira, qual é o seu significado verdadeiro. Nós não vamos ser perdoados, isso não vai ser uma culpa justificada, dizendo que sim, eu segui porque todo mundo estava seguindo. Deus disse que não. Você não é como um animal. Você tem uma cabeça. Por isso, você tem que seguir conforme as suas capacidades e seus pensamentos. E depois valorizar a vida humana, encorajando a meditação e o pensamento. E depois tem aqui fatos científicos no Sagrado Alcorão. Em primeiro lugar, impressões digitais, rotação do Sol no seu eixo. Isso é uma coisa descoberta recentemente, que o Sagrado Alcorão tinha falado já no início, quando ninguém poderia imaginar nisso. A Terra é esférica, também foi falado no Sagrado Alcorão, e nós sabemos até recentemente, todo mundo acreditava que o mundo é redondo, mas tinha uma forma esférica. E depois, a luz de lua, acreditávamos, tinha essa crença também, que a luz tem próprio, a lua tem própria luz, como o sol, né? Mas o Sagrado Alcorão tinha falado que a luz de lua não é própria, enquanto a luz do sol é o próprio. Então, são esses fatos muito importantes que o Sagrado Alcorão tinha falado, Deus Todo-Poderoso tinha falado, e foram mencionados no Sagrado Alcorão, que mostram que esse livro é um livro poderoso. Esse livro não foi criado assim à toa. Esse livro não é uma coisa criada por pessoas, mas sim os ensinamentos e o conhecimento desse livro é além da cabeça de uma pessoa. Porque essas coisas foram faladas aqui, tanto coisas científicas, tanto coisas de profecias do mundo de hoje, que ainda vão ser completas, que ainda nem sabemos. Essas são coisas ligadas nesse livro que demonstram a importância e o valor do Sagrado Alcorão. E por isso nós vemos que no mundo islâmico, quão importância tem esse livro, quão importante é a recitação do Sagrado Alcorão. Mas o mais importante não é a recitação, o mais importante é agir conforme essas palavras. Recitar, muito importante. Mas se nós não estamos agindo conforme essas palavras, então esse ensinamento não está valendo nada para nós. E assim nós acabamos da nossa aula. Eu tive que fechar essas últimas partes rapidamente, porque estávamos passando o tempo, mas eu vou disponibilizar o PDF para quem quiser ler, dar uma olhada, ler em detalhes, podem ler também. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullah.